Passar para você. Alô, sim. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Wellington Calazans, falando ao vivo. Começa agora o programa Duplo Expresso, seu programa de informação, comentários, entrevistas sobre política e atualidade, sobretudo do Brasil, mas um pouco de uma pincelada aí sobre os principais acontecimentos do planeta, né? Eventualmente trazemos isso também para você, mas predominância sobre os assuntos do Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março de 2018. Comigo, na Suíça, tem o Rômulus Maia. Bom dia, Rômulus. Tudo bem? Cadê você? Rômulus não está ainda, mas já tem o Carlos Krebs, que vai entrar daqui a pouquinho. E eu já vou cumprimentar o Carlos Krebs. Eu acho que ele já está pronto para falar aqui com a gente. Carlos Krebs, bom dia. Bota o vídeo aí, Carlos Krebs, bom dia. Tudo bem, Carlos Krebs? Bom dia, Wellington. Tudo bom? Maravilha, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Hoje é o seu dia de comentário. O dia de segunda-feira, o programa do Duplo Expresso ganha sempre um reforço especial, que é a sua presença aqui, sempre com um texto brilhante publicado na página e também com um comentário que confirma o nosso acerto ao indicar a leitura lá na página, tá? Carlos Krebs, hoje o tema que você vai comentar já está, inclusive, na descrição da página, né, que você vai comentar sobre a mulher que fez com que você se apaixonasse pela arquitetura de Frank Lloyd Wright. Eu queria que você fizesse uma rápida introdução sobre isso e daqui a pouquinho a gente já volta para comentar com você. Inicialmente, esse texto é para abordar ainda o rescaldo da semana passada a respeito do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. E na nossa profissão, a atuação das arquitetas sempre foi relegada a um segundo plano. Então, eu busquei apresentar alguém que eu não conhecia dentro da obra do Frank Lloyd e que é responsável por a marca desse arquiteto dentro do horizonte de entrada dele no início do século XX. Ele que é um dos cânones da arquitetura moderna. É isso, Wellington. Ok, Carlos Krebs, obrigado aí por essa introdução. Daqui a pouco você já viu que vai ter coisa interessante para saber, principalmente você que é mulher e que é interessada aí no empoderamento feminino, né? Isso é muito importante para que você tenha referências muito positivas. O Carlos Krebs volta daqui a pouco com esse assunto. O Rômulus ainda não está pronto para entrar no ar, daqui a pouquinho ele chega, né? E eu queria dizer que o programa Duplo Expresso vai ter, a partir das 6h30 de Brasília, a presença do João Vicente Goulart, que vai comentar hoje. Hoje ele vai comentar o espaço aéreo e a soberania nacional, né? A entrega do espaço aéreo brasileiro é até piada, uma coisa dessa. Enquanto isso está acontecendo, as pessoas estão muito apegadas a amenidades, tem muitas coisas graves acontecendo. O STF, né, já está aí sepultando a sua função. Carmen Lúcia sequer pautou o julgamento de segunda instância, né, do habeas corpus, para evitar uma prisão em segunda instância. Significa que não há mais função para o STF. A segunda instância já cumpre o papel, pelo menos vai ser economia para os cofres públicos, a gente fechando o STF, já que ele não tem função. A pessoa vai ser presa antes de ouvir a última instância da justiça, ela não tem utilidade. Se não tem utilidade, então acho melhor mesmo fechar, e se um dia for necessária a reabertura, que tenhamos juízes dignos, com respeito à Constituição, com coragem para enfrentar o capital financeiro, com coragem para não se curvar diante dos irmãos Marinho, que são corruptos, que estão na máfia da FIFA e que mandam na justiça do Brasil. A justiça, o STF brasileiro, é comandado por irmãos Marinho, que são que compõem uma máfia chamada, conhecida internacionalmente como máfia da FIFA, e são esses aí que forjaram um crime para Lula, através de um juizeco de primeira instância, que já está fugindo do Brasil pelos sucessivos crimes lesa-pátria que praticou, chamado Sérgio Moro, e é esse crime forjado que
tenta ser utilizado por essa quadrilha que está na justiça, junto com a quadrilha da comunicação social, a quadrilha dos bancos, etc., que rouba o Brasil para prender Lula. Por isso que o Duplo Expresso, sem meias palavras, sem perfumaria, diz aqui que o candidato de A a Z, o nome a ser lutado para que possamos defender e colocar como opção do povo, porque essa é a opção do povo, essa é a escolha do povo, e todo o poder emana do povo e por ele deve ser exercido, é Luiz Inácio Lula da Silva, sem dar voltas, sem ficar fazendo firulas com um assunto tão delicado, tão sério. Quero parabenizar aqui a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, que jogou aí no ar uma campanha de mobilização dos militantes do PT, mas, sobretudo, dos simpatizantes à causa de Lula, que são muito mais até do que os militantes do PT. Tá? Então, defender Lula é, sim, defender a democracia, é defender o Estado de Direito, é defender o direito do brasileiro escolher o seu candidato. Não me venham com plano B, plano isso, plano aquilo, que isso aí é plano do banco. Plano B é plano do banco para tirar Lula do páreo, e nós temos que tirar qualquer possibilidade de aceitar como normal um golpe canalha que se utiliza das instituições brasileiras para a destruição da soberania nacional, o Estado social e também da democracia como a conhecemos. Claro que democracia é muito mais do que votar, mas se essa expressão do voto está sendo cerceada através da escolha em quem o eleitor poderá votar, então isso já não é democracia, isso já é uma ingerência direta no processo democrático eleitoral, e basta ter um pouco de coragem, um pouco de sensibilidade e de amor às leis para rejeitar essa tentativa insana e covarde e corrupta também de tirar Luiz Inácio Lula da Silva do páreo eleitoral. São 6 horas e 9 minutos no Brasil, 10 horas e 9 minutos aqui na Suécia. Eu estou com Carlos Krebs já em conexão. Eu queria falar com você, Carlos Krebs, já agora desenvolvendo o seu tema. Fala tudo, não esconda absolutamente nada a partir de agora. Liga o microfone, Krebs. Bom, essa senhora que eu falei inicialmente se chama Marion Mahoney Griffin. Inicialmente apenas Marion Mahoney. Ela é uma das pioneiras na área da arquitetura, né, na atuação como arquiteta. Ela se formou em 1894 no MIT, um local onde basicamente só tinham homens estudando. E ela desafiou, assim como um ano antes já tinha feito uma chilena, qual era o nome dela? Sofia Gregória Haydn. Ela era filha de peruanos com o pai, filha de uma mãe peruana com pai americano, que se formou, só que não tinha como trabalhar como arquiteta, não tinha acesso. Ela foi se tornar professora de desenho técnico. E ela tem uma história muito interessante que aparece nesse artigo que eu escrevi. Mas, por sua vez, a Marion teve uma sorte melhor e passou a trabalhar no ano seguinte a ter se graduado com Frank Lloyd Wright. Formaram um escritório com outros arquitetos e desenhistas, e por 15 anos tiveram uma parceria muito boa, muito interessante, e ela é a responsável por dar a cara do trabalho do Wright. Ela era uma arte finalista, ela tinha uma habilidade muito grande com desenho e a forma como ela vendia os projetos desenvolvidos no escritório. Só que isso nunca apareceu. Eu, quando estudei, nunca ouvi falar dela. E eu fui chegar nos desenhos dela muito recentemente. E é impressionante como as mulheres eram relegadas a um plano inferior, elas eram apenas um suporte técnico, o que é ridículo. Isso começou a mudar na vida da Marion quando o Wright ganhou as manchetes do jornal fugindo para a Europa com a mulher de um cliente. Abandonou a família, a esposa, os filhos e fugiu, deixando também uma série de projetos em andamento, dos quais ela foi contratada para
desenvolver e concluir. Então, ali apresento alguns desses trabalhos, alguns desses desenhos, e mostro como o casamento com o Walter Burley, o que dá origem ao Griffin, no nome dela, foi muito importante. Eles tiveram uma união de 28 anos até o Walter falecer, e foram responsáveis pelo plano urbanístico da cidade de Canberra, na Austrália. Seria o equivalente a Lúcio Costa com o plano diretor de Brasília. É um projeto em 1912. Em 1914, eles se mudam dos Estados Unidos e vão viver na Austrália, desenvolvem outros planos urbanísticos para novas cidades no país, uma democracia recém-criada da ex-colônia inglesa, e depois eles, nos anos 20, saem dali e vão para a Índia, também experimentar uma nova democracia numa ex-colônia da Commonwealth. É muito interessante a vida dela e pouco se ouviu falar. Em 2005 é que houve uma exposição sobre as obras dela e principalmente não as obras arquitetônicas, mas sim o levantamento que ela fez da flora da Austrália. Seria o equivalente ao que aconteceu no Brasil com a vinda da botânica Margaret Mee. E eu desde criança via desenhos de flores e de árvores em aquarelas e achava bonito, e eram sempre dessa botânica. Ela se embrenhou na Amazônia e desenhou tudo que ela via. Isso foi muito difundido. Esse trabalho, o equivalente foi o que a Marion fez na Austrália, no meio, no grande sertão da Austrália, no meio daquele continente ilha. Então, eu posso dizer que é muito importante para que a gente fique alerta, a gente tem que ter os sentidos, os olhos, os ouvidos, para também ouvir as mulheres. Elas não são invisíveis. Na minha área, na minha profissão, as arquitetas não são mais invisíveis, e isso graças a trabalhos como os da Marion, que tornam fundamentais o conhecimento e a sensibilidade que elas carregaram para a indústria da construção civil, e que somente em 2004, quando a Zaha Hadid conseguiu romper o panteão dos grandes arquitetos, recebendo uma premiação, a mais importante premiação na área, que é o prêmio Pritzker, elas têm que ser muito mais ouvidas do que são. Temos que acabar com essa história de grife de arquiteto. A profissão, a arquitetura é muito maior que isso, e é claro que essa condição se estende a outras atuações profissionais das mulheres. Era isso que eu tinha para falar hoje, Wellington. Wellington, teu microfone eu acho que está cortado. Perdão, o Facebook estava indo bem, é por isso. Eu estava modulando pelo Face. Desculpe. Eu só queria dizer que você falou em poucas palavras muitas coisas importantes, sobretudo quando você destaca, Carlos Krebs, a importância do papel feminino na arquitetura. Fazemos viagens assim a trabalho ou turística, e muitas obras que são vistas, são citadas, as pessoas pensam muitas vezes que foram obras de homens, mas elas tiveram ali muitas vezes a mão feminina, cabeça feminina, e isso é pouco destacado, né? E nesse universo de uma concorrência gigantesca, onde a mulher sempre está em desvantagem por uma série de fatores que a gente já discutiu no dia 8 aqui, e que nós deveríamos discutir todos os dias, esse destaque, né, por ser uma arte ou uma obra feminina, deveria ser maior para poder estabelecer aí um equilíbrio
entre aquilo que a mulher produz e aquilo que o homem produz. É isso aí, Carlos Pérez. Só um pequeno adendo, Wellington. Eu comecei a estudar arquitetura praticamente um século depois dos fatos que eu narrei aqui. E quando eu entrei no curso, 2/3 dos estudantes eram mulheres, mas as mulheres praticamente não eram ouvidas. Era impressionante. Eu tinha muita facilidade em me comunicar com os professores, mas porque eles queriam me ouvir porque eu era homem. Isso eu só fui notar depois que eu saí do curso. Infelizmente, a gente hoje percebe, olhando para trás, como era difícil para as meninas apresentarem o que faziam, serem respeitadas pelo que faziam, ou basicamente serem ouvidas para que fossem observados os seus projetos. Pois é. O importante é que a qualidade seja priorizada, né? Não importa de onde parta, né? Não importa a origem, se é de um homem ou de uma mulher, ou, sei lá, de um travesti, de uma travesti, não sei como é que fala, mas o importante é que a qualidade seja exaltada. Mas também não é pré-requisito apenas que seja de uma mulher, tem que ter qualidade. Então, isso vale para tudo. Obrigado, Carlos Krebs, um grande abraço para você. Você volta, o texto já foi publicado, deverá ser, já foi publicado. Certo. Muito obrigado. Eu recomendo aí a leitura do texto do Carlos Krebs na página duploexpresso.com, e você também que está acompanhando pelo Facebook, eu recomendo que você vá para duploexpresso.com e assista por lá, a qualidade é muito melhor. O Facebook tem sido usado por nós apenas como um outdoor digital, para que você possa saber que estamos no ar, tá bom? Porque ele tem ainda lá, avisa um ou a outro, que ainda não se manifestou politicamente. Então, tivemos aqui o Carlos Krebs, daqui a pouquinho, dentro de 10 minutos no máximo, nós vamos ter o João Vicente Goulart para falar também sobre um tema muito importante, que é o tema do espaço aéreo brasileiro que foi entregue aos Estados Unidos da América, algo muito grave, um crime contra a soberania nacional. É absurdo como as Forças Armadas estão aceitando passivamente essa invasão. É uma rendição sem avisar o povo brasileiro o que está acontecendo no Brasil. E nós não vamos ter um país se esse ritmo continuar. Eu tenho denunciado isso desde o ano passado. O Brasil já está se transformando num grande terreno com a bandeira de rendição no meio. Essa bandeira do entreguismo empunhada por alguns que estão no poder e que é muito cobiçada, lamentavelmente, por outros que pleiteiam chegar ao poder. Não há nenhum outro caminho que não seja o referendo revogatório. Não há nenhum outro caminho para a reconstrução do Brasil a partir dessa invasão, dessa guerra híbrida que estamos submetidos, que não seja através de Luiz Inácio Lula da Silva, o único homem da política brasileira capaz de... Eu vou falar a única pessoa, né, para que não entre aqui a questão do gênero no debate, né, o único líder político capaz de negociar a devolução do roubo a que submeteram o Brasil desde que Temer, um ladrão que está na presidência da República, assumiu o poder. É importante que você, que está me assistindo, tenha em mente que se um ex-presidente da República corre o risco até de ser preso por um crime que foi forjado, você, o seu filho, o seu neto, correm muito mais risco. A democracia brasileira está destruída. A justiça brasileira acabou de sepultar com Carmen Lúcia, através de uma cerimônia fúnebre, quando visitou Temer, ela já está com a morte decretada e aceita pelo próprio STF. Acreditar que é normal que a segunda instância seja capaz de privar uma pessoa da liberdade, é sepultar as funções do STF. Nada mais interessa. A liberdade é tudo. Tudo que você precisa, tudo que você quer é ser livre. Estão querendo tirar esse direito de Lula. Tudo para que ele não seja candidato. Tudo para que você não tenha o direito de escolher o presidente da República. Aí vão aparecer bonecos, fantoches do mercado financeiro, com discursos lindos, negando tudo isso. Mas que irão fazer exatamente isso, legitimar um golpe do mercado financeiro internacional, dos Estados Unidos da América dentro do Brasil. O Brasil está sob ataque e você precisa despertar. Ao invés de ficar procurando picuinhas na internet,
Procure discutir a liberdade de Lula. É isso que importa. Quem falar em plano B é covarde. Quem falar em plano B está aceitando que Lula seja punido por um crime que ele não praticou, um crime que foi forjado para ele. Quem falar em plano B está aceitando que os bancos mandem no Brasil, que o espaço aéreo seja entregue, como daqui a pouco o João Goulart vai comentar, que a Petrobras seja entregue, que a Casa da Moeda seja entregue. É muita coisa, minha gente. Você precisa, você que está me assistindo, precisa reagir. Vamos reagir, vamos defender Lula, precisamos defender Lula. É o caminho e é o atalho para que possamos retomar o Brasil. O Brasil está entregue, o Brasil está entregue. Vou repetir para você, o Brasil está sob uma guerra híbrida. Qualquer desvio de foco com debates desnecessários que estão aí tentando levantar na internet é apenas desvio de foco com assuntos desnecessários. O meu apelo é para que você abandone questiúnculas e veja que sem Lula até podemos chegar ao poder, que eu acho pouco provável, mas não teremos eleições livres, justas e democráticas no Brasil. Lula é a preferência do povo, é o povo que quer Lula. E o povo é quem manda no Brasil. O povo é quem manda em qualquer nação. Basta querer, basta lutar. Aos covardes que querem jogar a cabeça de Lula na forca, o meu desprezo. Aos covardes que desviam o foco do debate quando deveríamos combater os verdadeiros inimigos, o meu desprezo. E aqueles que ainda lutam, que ainda acreditam que juntos poderemos recuperar a dignidade do Brasil através de Lula na presidência, o meu muito obrigado por aderir a essa campanha que sempre empunhamos aqui, essa bandeira, né? Sempre empunhamos aqui no Duplo Expresso, que é Lula de A a Z. Lula de A a Z. O resto é improviso. Qualquer plano B é plano banco, é plano do banco, da banca. Não esqueça disso. Esse ataque para roubar o petróleo brasileiro, para roubar a soberania nacional, destruir o Estado Social, transformando o brasileiro em escravo, é um ataque dos bancos, do mercado financeiro internacional, com a estrutura de inteligência e militar dos Estados Unidos da América. Precisamos resgatar isso. Precisamos tomar o nosso país de volta. Do contrário, em poucos anos, seremos um país muito pobre, um país de miseráveis, um país onde a violência irá predominar de forma absurda. Se vocês estão achando que está ruim agora, vocês não têm ideia do que poderá vir a acontecer. Então, recomendo que você que está me assistindo, leia os recentes textos, publicados no duploexpresso.com, sobretudo os que fazem comparação paralelo com a situação na França, aquele que eu falo no texto que eu publiquei ontem, com a ajuda de toda a equipe, sobre a situação da candidatura de Lula, né? E eu vou até ler aqui o título, vou dar uma de Rômulo agora, que gosta de anunciar os textos, né? São tantos textos que a gente acaba esquecendo o título que é dar, porque o título é o último que eu pego, né? Então, siga o dinheiro, pistas para entender o que acontece hoje no Brasil. É esse o texto que eu recomendo. Meu, né? Texto meu. Recomendo todos os outros. Tem que fazer propaganda também no meu texto, que é isso. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Rômulus e também vai ter o João Vicente Goulart aqui com a gente para poder falar com a gente sobre espaço aéreo e soberania nacional. O João Vicente Goulart, que carrega no próprio nome a história, carrega no próprio nome a essência do trabalhismo, a essência de um Brasil desenvolvimentista, um Brasil nacional brasileiro. Então, daqui a pouco ele deverá entrar em contato com a gente. Eu peço até para a Camila dar o toque lá para ele poder entrar já no ar. Já estamos na hora, o Rômulus ainda não está pronto para entrar no ar. E daqui a pouco a gente também vai ter o Rômulus Maia falando sobre assuntos da atualidade, sobretudo, sobre os riscos de prisão de Lula, porque o STF resolveu fechar as portas para a justiça. Agora é a segunda instância quem poderá
privar o cidadão da liberdade. Essa é mais uma etapa do golpe no Brasil. O total abraço da justiça, do STF, com o STF com tudo, nesse golpe. Abandonar o seu papel de ser a última instância, a guardiã da Constituição. Acabou. Não existe mais. Carmen Lúcia da Globo fechou o STF. Carmen Lúcia da Globo, numa cerimônia simples, fúnebre, ao lado de Temer, no fim de semana, no escondidinho, ela disse que o STF não tem mais função. Eu acho que o João Vicente Goulart já chegou por aqui, precisa só da câmera dele. Está bastante escuro aí, João Vicente, precisa tentar melhorar essa luz. Melhorou agora? Tá bem, tá bem. João Vicente Goulart, bom dia, João Vicente. Alô, João Vicente, bom dia. Tá ruim o sinal, hein, João Vicente? Precisa ver aí a conexão, se é Wi-Fi, qual o problema. Vamos lá. João Vicente, bom dia. Não está me ouvindo ainda? A Camila vai ter que ligar para dar o toque a ele, que ele não está ouvindo. Na pior das hipóteses, aí ele fica apenas com o som, tá? João Vicente, você já está me ouvindo, João Vicente? Bom dia para você. Já está me ouvindo? Preciso ligar o microfone. Tudo bem, estou te ouvindo. Olha, João Vicente, você vai ter que cortar o vídeo. Você vai ter que cortar o vídeo porque sua conexão... Agora estou te ouvindo e te vendo. Não, mas a sua conexão não está muito boa, então acho que você vai ter que cortar o vídeo, tá? Você vai ter que cortar o vídeo para podermos ouvir sem interrupção a sua voz. Está combinado assim? Agora... Vamos lá. Estamos tentando aqui o contato com o João Vicente Goulart, que está em viagem. Você está em São Paulo, é isso, João Vicente? Não está dando para falar com o João Vicente. Não está dando para falar com o João Vicente. Eu vou tentar aqui somente o áudio com ele. Vou tentar aqui para ver se a gente consegue estabelecer essa conversa muito importante, né? Porque a gente vai falar sobre espaço aéreo e soberania nacional. Então, é um tema que eu não posso, em hipótese alguma, deixar de ouvir a voz do João Vicente Goulart. Vamos tentar mais uma vez aqui, através da transmissão com vídeo. Vamos ver se ele consegue dessa vez. Não, parece que caiu outra vez a conexão. E eu vou tentar agora por aqui. Acho que o João Vicente por aqui vai conseguir falar comigo. Vou tentar por aqui agora. Vamos lá. Então, eu sou o Wellington Calazans, estou falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. E este é o programa Duplo Expresso. Daqui a pouquinho o Rômulo Maia chega, já tivemos o Carlos Krebs hoje. Vai ter que ser por aqui mesmo, tá, João Vicente? Bom dia, João Vicente Goulart. A conexão dele está ruim até para o WhatsApp. Olha só, está realmente fraquinha a conexão. João Vicente está em viagem. Como vocês viram aí, caiu a conexão. A gente vai insistindo. Sou insistente pra caramba. Não sei o que é que o Rômulo está fazendo, que não entrou no ar ainda. Eu deveria ter entrado. E você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, com assuntos da atualidade, entrevistas, comentários. João Vicente, vamos tentar por aqui dessa vez. Bom dia, João. Está tentando reconectar com o João Vicente. Vamos ver como é que fica. Está ruim a conexão, hein? Muito ruim a conexão do João Vicente. Então, vou tentar pelo... Aqui é o último método de conexão. Eu vou tentar aqui agora com o João Vicente Goulart. Muito importante a minha insistência aqui com o João Vicente, porque esse é um assunto que tem sido sufocado. A imprensa não está debatendo isso. A imprensa não está debatendo a gravidade que é um país perder a sua soberania aérea. O espaço aéreo brasileiro
está totalmente, atenção, o espaço aéreo brasileiro está totalmente entregue. Então, isso é um crime lesa-pátria que não está sendo debatido, mais um crime lesa-pátria, é mais uma entrega de algo extremamente estratégico em qualquer país do mundo. Então, sinceramente, essa apatia e esse assunto não está no centro do debate nesse momento, é algo muito preocupante. É algo muito preocupante. Vamos ver aqui se o João Vicente agora entra para conversar com a gente. Tá? Acho que sim. João Vicente, bom dia. João Vicente, bom dia. Vai ter que ser por aqui mesmo, tá? Bom dia, João Vicente Goulart. Alô, bom dia, Wellington. Tudo bem com você, João Vicente? Está muito ruim o sinal. Agora a gente vai tentar pelo método tradicional, o telefone. João Vicente, qual a sua opinião sobre a entrega do espaço aéreo brasileiro e o que isso representa para a nossa soberania? Pois é, Wellington, nós estivemos... Alô? Estou ouvindo bem, João Vicente. Tá. Nós com muita surpresa, vimos ontem, nessa semana aí, a entrega do espaço aéreo brasileiro numa passagem pelo Senado do nosso país, presidido lá pelo um senador aí, o João Alberto, de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito por baixo dos panos no nosso Senado. Nós temos que ver que a nossa soberania não pode estar à mercê de falhas dos nossos senadores, né? Esse tipo de votação, esse tipo de decisões complexas quando se fala sobre soberania, quando se fala sobre espaço aéreo, quando se fala sobre outras questões de soberania, como Amazonas, como Civan, como a defesa dos 8.500 quilômetros da costa brasileira, deve ter uma atenção maior de nosso Senado. Não pode ser votada com um plenário completamente vazio, com um plenário desprotegido quando se trata dessas questões de soberania. E depois não adianta, né, Wellington, nós reclamarmos porque não tinha ninguém no Senado, não tinha... O povo brasileiro paga nossos senadores para estarem presentes e atentos a essas decisões. Então, realmente, o que aconteceu aí nessa abertura do espaço aéreo brasileiro a empresas estrangeiras, a empresas americanas, que, inclusive, amanhã ou depois possam vir a estar comprando já empresas brasileiras, como a Latam, por exemplo, que é a nossa antiga TAM, hoje já é uma empresa mista, de capital misto, é de grave consequências para a nossa soberania, é de grave consequências para a nossa brasilidade. Nós não podemos falhar, deixar de estar atentos quando esse tipo de votação vai para a casa mais alta de nosso parlamento. Então, nós temos que pensar, rever, nessa abertura do espaço aéreo brasileiro, que a nossa soberania não pode estar em jogo e à mercê de uma votação secreta, de uma votação espúria, de uma votação que passa no Senado com 5, 6, 7, 8 senadores, e isso fica por isso mesmo. Nós temos que cobrar do Senado Nacional a postura necessária de combater, de votar e de ser a vanguarda de não deixar passar esse tipo de coisa. Então, nós temos que pautar isso para a discussão pública para que nós possamos reverter esse tipo de situação quando chega ao Senado uma proposta desse tipo. Pois é, João Vicente, eu, conversando com você ontem, rapidamente, eu citei um exemplo que aconteceu aqui na Suécia há pouco mais de 2 anos, quando um avião russo, em manobra de treinamento, cruzou rapidamente uma parte bem
pequena do espaço aéreo sueco, e isso gerou uma crise diplomática sem precedentes aqui. Na época foi um grande debate durante um mês, 2 meses praticamente, culminando inclusive com um pedido de desculpas da Rússia. Agora, o Brasil abre, olha, desculpa a expressão, mas abre as pernas, não vamos falar aqui palavrinha bonita não, certo? Porque isso que está acontecendo com o Brasil é de uma falta de escrúpulos, é um crime lesa-pátria, o João Vicente, o espaço aéreo é algo muito estratégico. É algo muito estratégico. E esse assunto sequer é debatido até mesmo pelos políticos ditos nacionalistas, com exceção de alguns poucos aí, 3 ou 4, que fizeram vídeo e fizeram publicações repudiando essa entrega. João Vicente, tá todo mundo nesse pacote de entrega aí, se juntar tudo e apertar, não sai uma gota de suco bom nessa história, não, João Vicente? Pois é, nós temos visto essa entrega, essa aceleração da entrega do nosso patrimônio público, não só no setor aéreo, não só no nosso espaço aéreo, como em todas as outras questões do que tange a soberania, Petrobras, Eletrobras. É uma velocidade tal, Wellington, que eu, sinceramente, depois de anos de exílio e muita luta pela restauração da democracia, da nossa brasilidade, de nossas lutas emancipatórias, eu jamais pensei ver uma velocidade de tal índole entregando o nosso patrimônio público. Eu quero dizer o seguinte, que tudo isso nós vamos ter que revisar. Tudo isso que esse governo ilegítimo, tudo isso que esse governo que assaltou o país e assaltou via Congresso Nacional, são posições que vêm sendo instauradas contra a nossa defesa da soberania brasileira, contra a nossa legitimidade de exercermos o poder, de sermos brasileiros e de termos o controle de nossas riquezas, de nossa energia, de nosso petróleo. Isso é um verdadeiro assalto, à nossa soberania e um verdadeiro crime, como tu disseste, de lesa pátria, que nós temos que rever isso. Não é por nada que nós temos aí um Congresso com 300 e tantos picaretas que estão sendo processados ou denunciados e que precisam reservar para si mesmos, que criaram aí um fundo de 1 bilhão e 700 milhões para se autofinanciar em suas campanhas e manterem os privilégios da justiça especial para eles, para que não sejam presos por crimes contra a nação brasileira. Isso que nós estamos presenciando, que não é só do Congresso Nacional, é inclusive dessa camarilha que está instaurada dentro do Palácio do Planalto, não é? Uhum. Camarilha, assim, que usaram esse Congresso para se autoprotegerem e não serem processados durante o mandato. Isso tem que terminar. E eu espero que o povo brasileiro se levante, se erga diante da perda de sua soberania para resgatar os seus direitos, todos esses direitos que estão sendo sucumbidos por esse governo ilegítimo, por esse governo antidemocrático e por uma quadrilha de delinquentes que se instalou no poder, se instalou no Palácio do Planalto e que está governando o Brasil. Ô, João Vicente Goulart, é claro que não estamos generalizando, e você certamente também não está fazendo isso. Temos bons políticos no Brasil e a política é a saída para tudo. Mas eu queria que você falasse também sobre o papel do Poder Judiciário nesse processo de entreguismo que estamos vivendo, numa guerra que a sociedade brasileira sequer sabe que está sendo vítima. Eu sempre disse, Wellington, que nós vivemos um processo, em certa maneira, de muita similitude com o que aconteceu em 64. Em 64 nós tínhamos
um legislativo, um congresso que foi eleito em 1962, o próprio embaixador americano que esteve no Brasil denunciou que tinha financiado aquele congresso com 5 milhões de dólares de dinheiro da CIA, para eleger parlamentares contra o governo João Goulart. Hoje nós temos um congresso também altamente suspeito, altamente numa posição que nós vemos aí, financiado não pela CIA, mas financiado por propinas e dinheiros escusos aí de grandes empresas nacionais. Em 64, nós tínhamos a Fiesp, que financiou as grandes passeatas contra o governo João Goulart, a Marcha pela Família, pela Liberdade. Isso era um padre americano chamado Padre Peyton. Hoje, esta Fiesp trocou o Padre Peyton pelo Paco. E a grande mídia, a grande imprensa, está aí a colaborar com esse tipo de assalto ao poder que houve em 2016. Então, eu não tenho dúvida que nós teremos aí um longo caminho pela frente do povo brasileiro para resgatar, não é, a verdadeira democracia que nós queremos. É uma democracia mais participativa e menos representativa, porque hoje esse parlamento não representa os anseios de nossa população. A maioria desse parlamento são personagens que estão ali como despachantes dos grandes interesses internacionais, dos grandes monopólios e oligopólios que estão assaltando a nossa nação. Olha, João Vicente Goulart, muito obrigado por participar mais uma vez aqui, fazendo o seu brilhante comentário no Duplo Expresso. Segunda-feira é o seu dia. A gente espera você na próxima segunda ou a qualquer momento aí com algum assunto relevante. A política brasileira, você sabe que nós estamos aí sob ameaça até de uma convulsão civil, caso haja a prisão em segunda instância de Luiz Inácio Lula da Silva. Não sou eu que estou dizendo, são vários políticos de diferentes correntes e vários intelectuais que estão levantando essa possibilidade. Então, a justiça brasileira também contribuindo para o caos no Brasil, e esse certamente será um tema que você terá que ficar atento para comentar a qualquer momento aqui no Duplo Expresso. Tá bom, João Vicente? Tá bom, meu querido Wellington, muito obrigado pela minha participação, muito obrigado, e eu estou aqui a postos para qualquer momento colaborar aí com vocês e agradecer também o espaço concedido aos meus comentários. Muito obrigado e um grande abraço. O prazer é todo nosso ter o João Vicente Goulart aqui com a gente. Um grande abraço, João Vicente Goulart. Eu conversei aqui com o nosso comentarista de política nacional às segundas-feiras, o João Vicente Goulart. Eu já tenho comigo também o meu colega de apresentação aqui do programa, Rômulus Maia, que está na Suíça. Aí daqui a pouco eu vou trazer o Carlos Krebs de volta, que o Carlos Krebs, enquanto o João Vicente Goulart estava falando, viu, Rômulus? Ele fez algumas observações interessantes. Uma delas, ele falou o seguinte, lá no nosso grupo da produção do programa, que a próxima estrelinha na bandeira norte-americana vai ser a do Brasil. Rômulus, bom dia, Rômulus Maia, bem-vindo aqui ao Duplo Expresso, tudo bem com você? Dormiu bem, acordou bem tarde hoje, mas está aí, né? Tá mais ou menos, uma camisa bonita, amarela, em homenagem ao Brasil e não à CBF, não é isso, Rômulus? Com certeza, Wellington Carlos, CBF... Olha o som, olha o som. Ué, tô com som, não tô? Vocês estão me ouvindo aí, certo? Tá sem som. Não. Tá sem som. Ué. Tá com som, sim. O Rômulus tá sem som? Olha, Rômulus, não vamos corrigir esse problema. Você que tá sem som aí. Eu tô com som. Isso. Olha, Carlos Krebs, fala comigo aí, Carlos Krebs. Está com som, Rômulus. Está com som, Rômulus? Estou com som, sim. Minuto só. Então tem alguma coisa aqui. Ah, certo, tudo bem. Desculpa aí, Rômulus. Bom dia, Rômulus. Bom dia para você que está nos ouvindo. Eu tenho que voltar, Wellington, pouco a pouco ao nosso fuso horário aqui, porque por causa da semana passada eu fiquei lá conversando com muita gente ainda ontem, mas eu tenho que voltar a dormir, o que seria aí do Brasil, que é umas 8 da noite no máximo, para poder acordar aqui cedo e daqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, desde a semana passada todo mundo sabe meu currículo, né, Wellington? Então vamos falar, essa parte aí da aviação também conheço, já vi muito debate aqui no Instituto em que eu trabalhei, sobre essa questão desses acordos bilaterais
acordos bilaterais de concessões recíprocas para o espaço aéreo, e é o seguinte, os Estados Unidos não autorizam de forma nenhuma o que está sendo feito nos outros países de desnacionalização do setor aéreo, desnacionalização do setor de navegação de cabotagem e de transporte de afretamento marítimo. Por quê? Por quê? Não é só uma questão, eu vi um excelente artigo do senador Roberto Requião falando sobre esse tema, que ele pontuou muitas coisas interessantes, e ele fala, olha, que a razão de você controlar, manter a nacionalização, ou seja, a propriedade nacional de empresas aéreas e também algum controle sobre... Não adianta você ter uma empresa e largar uma livre concorrência predatória como essa agora, em que os americanos vão tomar, porque não tem nem comparação a escala das empresas americanas com a brasileira. Então, você abrir a concorrência entre os iguais é você desnacionalizar o setor de fato. E aí, fora isso, eles também querem liberar a propriedade das empresas. Ele fala que é estratégico, porque assim que se integra o espaço nacional, você tem que ter uma estratégia de integração para usar isso, então você tem que manter algum controle sobre isso. Mas vai além disso. Por quê? E por que os Estados Unidos não liberam navegação, nunca liberaram nenhum acordo comercial, navegação, afretamento, navegação de cabotagem, controlam portos de perto e aeronaves da mesma forma, na empresas aéreas? Porque todos esses setores de logística, num contexto de guerra, eles são rapidamente convertidos em suporte logístico do esforço de guerra. Então, aviões, a gente já teve isso no passado, aviões civis, você arranca as cadeiras e bota para carregar material, coisas, mesma coisa dos navios, então sempre é visto como um backup, uma reserva que pode ser empregada em tempos de guerra como apoio logístico às forças militares. Então, nunca os Estados Unidos vão desnacionalizar o seu transporte aéreo e seu transporte marítimo. Aí eles vão exigir dos outros, é claro, mas lá você vê que eles nunca permitirão isso, porque eles veem isso claramente. Então, historicamente, um suporte potencial logístico para um esforço de guerra. Então, é mais uma questão que vai entrar, eu acredito, na pauta do referendo revogatório, é mais um atentado à soberania brasileira a ser desfeito. Aliás, o Brasil não pode prescindir de ter um controle sobre esse setor aéreo, porque é um país continental, com regiões que são integradas por avião. A gente vê na Amazônia, na região norte, vários locais de difícil acesso. A gente não pode perder o controle sobre isso. Esse ponto que o senador Requião levanta da integração nacional é importantíssimo. Nós somos um país continental com uma infraestrutura ainda deficiente e o transporte aéreo é fundamental. E essas empresas estrangeiras não têm nenhum interesse, nenhum compromisso em seguir as diretrizes do governo brasileiro com relação a isso. Pelo contrário, o que esse acordo bilateral com os Estados Unidos prevê é a menor regulação possível, as empresas definindo número de voos, quais as rotas que vão ser atendidas, e o Brasil não pode prescindir da modalidade desse modal de transporte, que é o aéreo, dadas ainda suas deficiências em outros modais para integração territorial, e mesmo que os outros tivessem desenvolvido, dada a extensão do território, só o transporte aéreo pode comunicar numa velocidade a contento, alguém ir de Brasília a Manaus, a Belém, e de Belém a Porto Alegre. É evidente que a gente tem que ter algum controle sobre isso e a gente tem que conseguir determinar quais rotas deve haver ou não. Então, é certo que sem regulação, essas rotas são deficitárias, por exemplo. Toda a região norte, se a gente for seguir estritamente regras de mercado, são rotas que não serão atendidas. Mas acima do interesse de mercado está o interesse nacional, o interesse do Brasil, o interesse dos brasileiros de integrar. E aí que é assustador, Wellington. A gente se pergunta mesmo o que as Forças Armadas pensam disso, o que a aeronáutica pensa disso, porque a gente sempre atentou aqui para uma questão, inclusive entramos em polêmicas com alguns outros comentaristas de esquerda, com relação à questão das Forças Armadas, e nesse fim de semana teve algo a se lamentar profundamente, que foi o Sérgio Moro publicou um artigo na revista Veja, falando da intervenção federal no Rio de Janeiro, da intervenção militar. E ele, aconteceu, Wellington, aquilo que a gente previu. Num primeiro momento, a Lava Jato mostrou todo o desconforto dela com a intervenção militar, porque a intervenção militar foi um golpe do poder político, do Michel Temer, para sequestrar a pauta novamente e retirar da questão da Lava Jato, que há 3 anos ninguém aguenta mais, já havia um desejo inconsciente, alguns até conscientes, de querer se livrar disso, e o Michel Temer deu a deixa, porque entre discutir corrupção e discutir segurança, segurança física, todo mundo vai preferir discutir a segurança física. Então, foi começar a intervenção militar,
todo mundo passou a falar disso, tanto na esquerda como na direita. O debate foi pautado para esse lado. E aí, num primeiro momento, com a sede, né, com a necessidade não atendida de holofote, que ela já se acostumou, a carência que eles passaram a sentir, eles se opuseram. Então, Carlos Fernando, Deltan Dallagnol, todos foram para as redes sociais falar contra a intervenção federal, mas a gente aqui, mais uma vez, a gente antecipou falando, gente, cuidado, isso aí vai ser uma pauta popular, se vocês baterem de frente, isso vai ser instrumentalizado pela direita contra a esquerda. Agora, o Sérgio Moro já, depois de um tempo, percebeu isso, e aí escreveu um artigo em favor da intervenção federal no Rio de Janeiro, falando... e aí, ali está claríssimo qual vai ser o discurso. Ele começa falando da intervenção, da criminalidade, ele aí fala que não é o ideal, mas que no momento emergencial é importante para retomar de território, e aí já liga, assim, nada sutilmente, com a luta contra a corrupção suposta dele, porque corrupto é ele, como nós sabemos aqui, aí coloca isso. E aí, o que aconteceu? Na sequência, o general Vilas Boas, uma pessoa a quem eu tanto teci elogios pelo sacrifício pessoal que ele fez, mostra a rejeição. Tenho conversado com muitas pessoas que entendem de Forças Armadas, Wellington, mostram a rejeição que há nas Forças Armadas ao PT, principalmente em virtude de um documento que foi elaborado lá atrás, em que teve envolvimento pessoal do ex-presidente do PT, Rui Falcão, em que um documento lá, assim, totalmente desastrado, só realmente quem não entende nada de Forças Armadas, da delicada relação de poder civil e poder militar, poderia publicar, levar a público um documento com diretrizes daquela, que era um documento do Rui Falcão, dizendo que tinha que ter mexido no currículo de formação, o Rui Falcão, mas um documento do partido, dizendo que tinha que ter mexido nas regras de promoção, tinha que ter mexido nas regras de formação e promoção dos oficiais. Isso, somado à Comissão da Verdade, colocou um nível de desconfiança nas Forças Armadas em relação ao PT, que ficou muito fácil para a ala da extrema-direita entreguista demonizar, apesar de ser o Partido dos Trabalhadores quem viabilizou politicamente a persecução de todos os objetivos estratégicos de soberania, pelos quais as Forças Armadas já se batiam há anos, né, desenvolviam os projetos, mas nunca havia a vontade política de viabilizá-los no orçamento. Pois então, chegou o Partido dos Trabalhadores e colocou, revalorizou, todo mundo sabe aqui, revalorizou as Forças Armadas, aumentou o ordenado, comprou aí, fez projeto submarino, projeto FX, tudo aí que já estava pendente há anos. Foi o Partido dos Trabalhadores e seu governo, o governo do presidente Lula, o governo da presidente Dilma, que viabilizou politicamente os projetos dos militares. Mas essa questão de mexer no currículo, mexer na formação, mexer na promoção e mais a questão da Comissão da Verdade causou uma desconfiança tão grande que, de fato, a ala da extrema-direita, nesse ponto, se tornou majoritária ali dentro. Então, a gente vê o Sérgio Moro publica esse artigo, e aí, na sequência, o general Vilas Boas, que não é da ala da extrema-direita, é uma pessoa de centro-direita, mas mais ligado à ala legalista, à ala nacionalista, retuitou, né, divulgou no seu perfil nas redes sociais o artigo do Sérgio Moro, com elogios, falando, um artigo muito sensato, e vinculando a corrupção. Então, assim, é evidente que isso aí acende um sinal de alerta. O que acontece? Na sequência, o general Vilas Boas retuitou e aí retuitou uma notícia dando conta de que o subprojeto de Moro, lá do Rio de Janeiro, o Bretas, fez alguma marketagem aí, dizendo que o dinheiro que ele recuperar da corrupção, aí ligando os dois, isso que a gente avisou que ia ser feito, o pessoal ficou, não, vamos bater de frente com a intervenção. Aí falou que o dinheiro que o Bretas recuperar lá no falso combate à corrupção, que ele vai destinar à intervenção federal. E aí você vê o Vilas Boas, comandante do Exército, retuitando uma matéria laudatória ao algoz do almirante Otton. O homem que condenou o almirante Otton há mais de 43 anos, deixou ele preso lá, quando ele quase tomou a própria vida, a gente vê o comandante do Exército incensando o algoz do pai do programa nuclear brasileiro, do pai do projeto submarino nuclear. Então, assim, é lamentável. A gente avisou aqui que ocorreria essa cooptação pela direita de uma bandeira popular, que é a intervenção federal. A gente avisou aqui, desde o início, que, num segundo momento, haveria a tentativa de associação a essa criminalidade rasteira, urbana, PCC e o caramba,
ao suposto combate à corrupção e que as forças de esquerda tinham que ter muita cautela para dificultar essa tentativa de associação que seria feita. O que a gente viu foi o contrário, as pessoas batendo de frente, estamos contra a intervenção, não sei o quê, blá, blá, blá. Até deu uma suavizada, né, Wellington? Tinha que entrou de canela, porque o pessoal estava achando que tinha saído direto da série Anos Rebeldes, assim, uma nostalgia do que não viveram, como você falou, a Camila falou, né, uma síndrome de uma belchiorização, o pessoal voltou lá, ouvindo muito Belchior, mas a gente entrou de uma canelada, a primeira coisa que a gente bateu de frente com essa militância de Twitter, o pessoal da bolha, foi essa questão da intervenção federal, dizendo que não era importante dizer nem o sim ou não, se era contra ou a favor, mas como tratar, não ficar tratando quem era a favor da intervenção federal como fascista, alienando essas pessoas, mas chamando para o diálogo. Tudo que nós queríamos era a forma com que o presidente Lula tratou. A maioria não fez isso, a maioria antagonizou e até agora antagoniza contra a intervenção federal, contra a intervenção federal. E aí jogaram as Forças Armadas no colo da direita, da Lava Jato, que agradeceu, muito obrigado. Aí o Sérgio Moro publica artigo louvando as Forças Armadas, louvando a intervenção, e aí recebe de volta um cumprimento, um abraço do general Vilas Boas. Quando a gente hostiliza alguém, a gente joga ele necessariamente, política, assim, nos braços da outra parte. Então, nós conseguimos juntar, e agora está consolidado, lá, casamento de papel passado, a intervenção federal com a Lava Jato, quando havia um estranhamento no primeiro momento. A Lava Jato foi contra. Aí a esquerda, em bloco, resolveu, em vez de discutir o uso político e falar contra os militares, como se fosse um monolito, jogamos o conjunto. Nós falamos isso. Vocês estão jogando, isolando o general Vilas Boas, colocando desconfiança. Teve gente que falou que ele queria dar golpe militar, quando era o contrário, falando mal dele, repercutindo o boato que saiu no Globo, que não tem nenhuma outra fonte, dizendo que ele disse de Comissão da Verdade, que vai ter que ter. Então, assim, a esquerda usando notícia da Globo, sem fonte de vazamento, de uma suposta fala contra ele, na esquerda usando a Globo como fonte. Sem uma reunião fechada, para demonizar o Vilas Boas, que era o contraponto político dentro das Forças Armadas, a ala da extrema-direita entreguista Etchegóia. Então, a gente antagonizou, a gente transformou eles num monolito. Pois bem, agora o monolito foi abraçado pela Lava Jato. Então, agora está toda a direita unida na bandeira do combate à corrupção e o combate à criminalidade urbana, e vai juntar as duas. Então, o próximo passo, Wellington, é começar a achar coisa do PCC com ficha de filiação do PT, vão plantar isso, vão colocar traficante com camisa do PT, alguma coisa assim. Então, a gente avisou, mais uma vez, Wellington, o pessoal reclama, a gente fala o que precisa ser dito, não que as pessoas querem ouvir. Então, a gente avisou que era temerária a maneira com que as pessoas estavam antagonizando as Forças Armadas em bloco, que iam jogá-las no colo da direita, e agora 2 semanas, 3 semanas depois, não sei quanto tempo faz isso, aconteceu. Está aí o casamento de papel passado entre as Forças Armadas, na figura do comandante do Exército, e a Lava Jato, inclusive saudando, né, louvando o algoz do Almirante Otton. Nós sabemos o desconforto que foi feito com relação ao Almirante Otton causou na Marinha, pois agora, como o outro lado, né, o lado supostamente nacionalista de esquerda, bateu em todo mundo, bateu no Vilas Boas, bateu em todo mundo, ele falou, bom, da onde que eu vou conseguir apoio político? É lá do pessoal da Lava Jato. A Lava Jato, que era contra, se tornou a favor, e agora está junto, mesmo eles sendo a Lava Jato a maior inimiga da soberania brasileira. A maior inimiga da soberania brasileira é a Lava Jato, foi ela que destruiu o ProSub, que prendeu o Almirante Otton, entre outras coisas. E aí agora a gente jogou as Forças Armadas no colo da Lava Jato. Mais uma coisa a lamentar, e eu espero que da próxima vez as pessoas parem de pensar reagir politicamente com fígado, e pensem um pouco, parem de reagir com a pele, com a epiderme, e vejam que as coisas, os comportamentos têm consequência para além daquela rodada. A pessoa pensa que política é assim, o que você joga aqui na semana vai ter desdobramento depois. Foi o que aconteceu. A gente tentou avisar que aquela posição radical, antagonizando as Forças Armadas, traria consequências mais para frente do que a gente jogaria as Forças Armadas no colo da direita. Agora é que a gente está observando aí, Wellington. Pois é, bom, um absurdo mesmo está acontecendo. Tem todo o país moderno e desenvolvido, existe uma parceria entre civis e militares, sobretudo na pesquisa científica e também na construção pesada. No Brasil, o oposto, destruíram todas as empresas, exatamente a Lava Jato que destruiu tudo, agora apoia a intervenção e traz para o lado dela o principal aliado, os militares, porque uma parte, como foi colocado aí, que tenta viver como os nossos pais, né? E aí, no ritmo de Belchior,
E aí, sem ter vivido, depois assistiu Anos Dourados, uma série da Globo. Rebeldes, perdão. Anos Rebeldes se sente o revolucionário. É isso aí. Wellington, só para fechar esse tema, algo que eu esqueci de dizer é o seguinte: mesmo que as forças populares, a esquerda, volte ao poder, a gente sabe que o governo Dilma Rousseff foi derrubado com uma coroação do esforço de guerra híbrida do qual o Brasil era vítima com mais intensidade a partir de 2013. Só quem pode proteger um Estado democrático de direito de modos ocidentais de sucumbir a um ataque híbrido são operações de contra-inteligência. E, por definição, essas operações só podem ser tocadas pelo setor de inteligência, que é sempre ligado às Forças Armadas. Então, de nada adiantará ganhar uma eleição se nós não pudermos resistir a um novo ataque híbrido. Então, antagonizar, alienar as Forças Armadas quando são elas as garantidoras, os garantes da soberania nacional, isso inclui contra-inteligência, contra essa nova modalidade de agressão que são as guerras híbridas, essas guerras não declaradas, não adianta nada, vai ser derrubado como a Dilma Rousseff foi derrubada. Então, assim, falta estratégia, o pessoal continua pensando só no dia, não vê a jogada a longo prazo, é uma burrice total, você nunca verá o presidente Lula, que é um grande estadista, antagonizando Forças Armadas, ele tem a plena noção da necessidade para a manutenção do Estado Democrático de Direito e da soberania, inclusive resistindo a ataque híbrido das Forças Armadas. A gente ainda precisa investir muito e criar essa desconfiança, esse divórcio entre as forças populares e os garantes da soberania, os garantes das operações de contra-inteligência, é de uma estupidez sem limites. Então, só resta lamentar e vamos ver se tem como reverter o dano que foi feito aí, porque o que nós conseguimos foi jogar as Forças Armadas no colo da Lava Jato, dos inimigos da pátria que destruíram a soberania brasileira. Então, agora as Forças Armadas estão do lado de quem está fazendo, agora em bloco, não mais só a ala da extrema-direita, a gente deixou o general Vilas Boas vendido na situação, estão todos em bloco com quem era contra, mas passou a os apoiar agora politicamente, que é a Lava Jato, setor antinacional e antipovo, Wellington. Pois é, catástrofe. Né? E, enquanto isso, a gente fica assistindo a discursos vazios sobre assuntos irrelevantes. Soberania nacional ameaçada, atacada todos os dias o Brasil menor, mas o que importa no Supremo é a liberalização da maconha, segundo o Salacier do STF, Barroso. Na política, temos aí uma preocupação enorme se Rômulus agente da CIA, segundo informações dos amigos russos, e se eu sou o reinventor da ultradireita. Então, é isso aí. É isso que a gente vê no Brasil, é isso que se transformou o Brasil aí. É esse resumo da ópera que nós temos aí. O pessoal preocupado, muito preocupado com o plano B, ao invés de se preocupar com Lula. Muita gente. Eu quero ver se esses cidadãos políticos que hoje deveriam estar lutando por Lula vão ter a cara de pau de dizer amanhã que fizeram de tudo para evitar que Lula fosse candidato, fosse punido por essa injustiça, etc. Mas a vida segue e temos que ter o nosso candidato. Né? O discurso já está pronto, já é aquela coisa armada. Uma eleição que, se tiver, vai ser somente para maquiar um processo de invasão, porque o candidato do povo não deverá chegar a ser a opção do povo. Então, vamos ter aí uma abstenção gigantesca, vamos ter uma baixa representatividade popular. A direita sempre se faz valer disso, porque ela só tem aqui aqueles 20%, 23%, né? Porque é 1% mais 22%, 23% de pobres de direita que apoiam aquele discurso vazio, e aí vão ficar no poder. E o Brasil vai ficar pelo menos, Rômulo, 20 anos. Olha aí, e olha que eu estou sendo bastante otimista, mas pelo menos 20 anos na total miséria, na total desgraça. Não dá para escolher palavra bonita e etc.
Isso por covardia, porque as pessoas fizeram opção pela luta do supérfluo. As pessoas fizeram opção pela luta do banal, ao invés de se utilizarem da popularidade de Lula para mobilização real nas ruas. Mobilização de resistência. Aí, agora, como você mesmo colocou, depois dessa carga d'água pela intervenção, ao invés de culpar a origem, o problema, que é um problema social, e respeitar o papel constitucional das Forças Armadas, não, foi antagonizar exatamente com a única esfera que ainda não tinha explicitamente se envolvido com toda essa lama que está acontecendo no Brasil, que culminou aí com a chegada de Temer ao poder. Então, o Brasil é um país hoje rendido, mas o povo não foi avisado. O povo não sabe sequer que foi invadido. O povo não sabe sequer que tem sido vítima da maior invasão estrangeira que se tem história. Nunca no mundo uma invasão estrangeira se deu de uma forma tão aparentemente tranquila, sem um único tiro, apenas com a injustiça de botar um ou outro ali na cadeia, propaganda contra os inimigos, criminalização com crimes forjados. Tudo isso é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil comandado por banqueiros, capital financeiro internacional, pelos Estados Unidos da América, entregando toda a sua riqueza, escravizando o seu povo, e esses políticos que estão aí, que deveriam lutar contra tudo isso, e pelo menos alertar a sociedade contra tudo isso, estão preocupados com a reeleição de uma eleição que eles nem sabem se realmente irão acontecer. Rômulo, para a gente trocar de assunto, a gente conversou ontem à noite aqui com Maria Lúcia Fatorelli e também com Rubens. Foram dois temas distintos, mas sempre eles convergem quando o assunto é esse que eu estou falando. A entrega do dinheiro ao rico e aquilo que joga o povo ainda mais ao abandono. Essa discrepância entre ricos e pobres no Brasil, ela está tensionada cada vez mais. Rômulo, eu queria que você comentasse rapidamente sobre o assunto da Fatorelli e depois, muito principalmente, sobre esse assunto do STF perder o seu papel de guardião da Constituição, entregando agora, através da omissão de Carmen Lúcia da Globo, a possibilidade da segunda instância condenar alguém e levar esse alguém à prisão, ou seja, não tem mais função STF. Comece pelo tema da Fatorelli, Rômulo, depois você vem para o segundo tema. Então, a Maria Lúcia Fatorelli voltou ontem aqui ao programa, domingo à noite, para retomar, agora com uma apresentação, para ficar mais claro, porque é um assunto complicado, e justamente eles jogam com isso, que o nome é difícil, securitização da Receita do Estado, que já foi tentado de modo piloto, foi feito de modo piloto lá em Belo Horizonte, e agora tentam aprovar uma lei em nível federal para que isso possa ser feito por estados e até mesmo pela União. Basta dizer que o projeto é de autoria do José Serra e foi relatado pelo Romero Jucá, para você perceber que boa coisa não pode ser. Então, eu recomendo que todo mundo vá lá ver o Duplo Expresso de domingo, que foi ao ar ontem. Tem lá tanto a participação da Maria Lúcia Fatorelli como um link para um vídeo produzido pelo pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida Pública sobre essa questão. Está muito bem explicado, as pessoas vão compreender melhor indo lá, mas a gente vai continuar falando sobre isso, porque a batalha agora será na Câmara dos Deputados. Nós vamos organizar aqui uma resistência para nós acompanharmos e pressionarmos estado a estado, cada deputado, para rejeitar mais essa lesa da finança dos bancos aos cofres públicos. Essa questão do STF, Wellington, ela só surpreende quem ficou tocando a flauta mágica, né, para os ratinhos ficarem pensando, não, mas no STF vai salvar. Wellington, como a gente falou aqui desde o início, não fecha, a questão não fecha, porque as ordens vêm de fora, a gente sempre falou isso, nem que eles quisessem se sentissem constrangidos em nível pessoal, tem lá o pessoal, vamos fazer uma pressão pessoal na Carmen Lúcia, seu Púlveda pertence a seu primo, foi ele que indicou a Carmen Lúcia. Não é ela que quer,
é ordem. Todo esse pessoal aí tem podres no armário. O judiciário é corrupto e é chantageado. Do lado deles está a inteligência americana, que tem o maior orçamento do mundo. Vocês acham que esse pessoal não tem o dossiê de cada um? Vocês acham que esse dossiê não é usado para forçá-los a fazer o que eles querem? Já teve caso, Wellington, de ver ministro do STF, da peruca, mudar voto em 24 horas, falar publicamente que ia votar de uma maneira a favor dos políticos contra a Lava Jato. O pessoal da Lava Jato, assumidamente, que colocou lá no Twitter, um jornalista lá, Skosteg, falou que foram fazer uma pressão no gabinete, e aí, em menos de 24 horas, o cara aparece para votar em 180 graus, ao contrário. Então, esse pessoal é claramente chantageado, minha gente. Eles são corruptos. São chantageados. Então, não há como esperar que eles tomem, primeiro, por respeito ao direito, que já não há, e nem por consciência, vergonha, entendeu? Diante de parentes, diante do direito, diante da comunidade jurídica, não há, porque a ordem vem de fora, eles são reféns. Eles estão lá na lista do Odebrecht, Wellington, que vai ser destruída daqui a 80 dias, e ninguém faz nada. Nenhum parlamentar foi à Procuradoria-Geral da República requerer que a Raquel Dodge impeça a destruição em 80 dias. E a gente fica, por quê? Será que essas pessoas também estão na lista? E só quem não está é o presidente Lula? Sozinho, ele que não está na lista? Então, a prova da sua inocência vai ser destruída, mas todos os outros são quietinhos para ser destruída a prova dos seus crimes. Isso inclui juízes, isso inclui procurador da República, procurador-geral da República, isso inclui muitos parlamentares. Então, vão sacrificar, né? O bezerro a ser imolado é o presidente Lula, de quem todos querem a transferência de voto, mas para justamente reeleger, porque sabe, inclusive, que vai ser mais fácil, falando, olha o Lula, está preso, vota em mim que eu vou vir com um projeto de anistia para soltá-lo. Então, está todo mundo dizendo que está defendendo o presidente Lula, mas, na verdade, quer o seu potencial de voto. Não vou generalizar, não é todo mundo, isso é uma batalha que tem no seio da esquerda, quem é a favor de Lula até o fim, como a Gleisi Hoffmann falou, arcando com todas as consequências até o final, e quem é essa história do a gente tentou, não deu, né, de novo, poxa, a gente falou que não ia ter golpe, teve golpe, a gente falou eleição sem Lula é fraude, mas aí vai ser fraude mesmo, mas aí agora vão legitimar a fraude. Pois então, esse pessoal, eles querem salvar a transferência de voto do Lula, não é o Lula, e aqui a gente é Lula de A a Z, a gente acha que tem que ir até o fim, não pode legitimar essa farsa. Então, sem muito disfarce, Wellington, sem muito disfarce, tive aqui o pessoal que todo mundo sabia, que era Ciro Gomes, aí pessoas da blogosfera, articulistas desde o início. Aí, toda vez, Wellington, que decretavam a morte do presidente Lula, esse pessoal da blogosfera primeiro tentava. Então, eu lembro, eu tenho print, já até publiquei sobre isso. No dia da primeira bala de prata contra o Lula, que era a tal do depoimento do Emílio Odebrecht, naquele dia ficou claríssimo. Todo mundo já sabia, o pessoal não disfarça muito quem é a favor do plano B, quem é a favor de Haddad, quem é a favor do Ciro Gomes. O pessoal mais atento percebe que o lulismo desse pessoal é de ocasião. Mas ficou claríssimo naquele caso do Emílio Odebrecht. Chega o Emílio Odebrecht, faz aquele depoimento sem uma prova, totalmente forçado, e aí me aparece a maioria desses blogueiros colocando, ai, que decepção, olha a promiscuidade, tem print de tudo, posso resgatar facilmente, inclusive publiquei em artigo. É errado, Lula, realmente, faltou ética, porque todo mundo achou que ali era, como o Sérgio Moro, que ali era a bala de prata. Aí passa 2 dias, 3 dias, mais uma vez, a mentira não cola, Lula, aí voltaram todos a ser lulista. Aí agora que está na iminência de tentarem prender o presidente Lula, já viraram órgão oficial de campanha do Ciro Gomes, é impressionante. Você que está aí com a gente sabe. É só você dar um passeio na blogosfera que vê que o Ciro é manchete em tudo. Que ele já anunciou a equipe com Mangabeira Unger, aquele lá dos Estados Unidos, anunciou a sua equipe, já aparece articulista falando que o PT vai ter que se compor com o Ciro Gomes, saiu aí artigo que eu li ontem aí de uma colunista. Não é nada disso, não. O PT não pode legitimar o golpe. Não disse que a eleição sem Lula é fraude? Então vai participar da fraude? Não, é Lula até o fim, até as últimas consequências, como disse a Gleisi Hoffmann. Quem leva a candidatura é o partido. Se o presidente Lula não puder pessoalmente, ele não precisaria. Até o Rubens esteve aqui com a gente ontem e falou, até foragido já foi candidato e tomou posse, só apareceu para tomar posse lá o Ney Santos em São Paulo, porque era do PSDB, acusado e comprovado de crimes muito mais graves. Então, o presidente Lula pode ser
ser levado o nome dele à convenção para homologação da candidatura por procuração. Quem vai registrar o nome dele será a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Então, é isso. Esse é o papel histórico do PT. Acabar com a farsa. Esse é o papel do PT. Não pode... Primeiro, porque não vai ser permitido se for um candidato comprometido, Wellington, com a soberania nacional, comprometido com o referendo revogatório, ele será impedido por todas as formas de ganhar e, mesmo que ganhasse, de governar, como foi impedida Dilma Rousseff. Ganhando alguém que é uma esquerda fake, que está aí para fazer o que eles esperam, para destruir, vai destruir o PT por dentro, como eu falei aqui já várias vezes. Porque vai entrar, vai consagrar mais um estelionato eleitoral. Olha, toda a expectativa que as pessoas estão de reversão de tudo que foi feito aí nos últimos anos, vai entrar a pessoa e vai frustrar. Então vai haver um divórcio, e o destino do PT, nesse caso de uma eleição de uma esquerda fake, do plano FH, ou plano FH, assim, o C de Ciro, pois então, FH Fernando Haddad, plano FHC, com esse plano, o PT vai ser morto para sempre, não é para 2018, não, é para sempre, para sempre. E é o que eles querem, o sonho deles não é só ganhar a eleição de 2018, o sonho deles é inviabilizar para a eleição majoritária qualquer partido de esquerda. O único que nós temos hoje com viabilidade de eleição majoritária, em todos os níveis da federação, municipal, estadual e federal, é o Partido dos Trabalhadores. Se a gente colocar um quinta coluna, ou uma pessoa, enfim, esteja lá, mas que tenha ideias diferentes daquilo que é o anseio da base, vai acontecer, primeiro pode acontecer o divórcio, se a pessoa é bem intencionada, vai acontecer o divórcio, como aconteceu na França com o Partido Socialista, que foi dizimado, um partido de mais de 100 anos, não existe mais praticamente, teve que vender até a sua sede para pagar dívida. Esse é o exemplo francês. Ou o exemplo, se a pessoa é mal intencionada e está fingida, ser lobo em pele de cordeiro, está se fingindo de esquerda e não é, tem gente que é assim aí, né? Um é esse do bom moço que vai chegar lá e vai divorciar e vai destruir por dentro. O outro, que é o lobo em pele de cordeiro, e se finge de esquerda, vai ser o Lenin Moreno, novo do Equador, aquele que foi colocado lá do lado do Rafael Correa. O Rafael Correa elegeu ele e ele entrou lá para destruir a Revolução Cidadã do Rafael Correa. Então, já conseguiu prender o vice-presidente, que era o Lenin Moreno. O Rafael Correa pensou, bom, eu vou deixar o vice-presidente junto, porque nós ainda temos a maioria parlamentar e o vice-presidente lá é um elemento de pressão para ele permanecer fiel. Com base nas planilhas fraudulentas do Odebrecht, cuja contraprova vai ser destruída daqui a 80 dias. Então, a repercussão não é só para o Brasil, a repercussão é internacional. Com base nessa coisa fajuta, prenderam o vice-presidente, que era fiel a Rafael Correa, e ele conseguiu aprovar lá a toque de caixa no referendo, com uma campanha mais manipulada possível, o impedimento para que Rafael Correa concorra novamente à presidência. Então, ele matou o processo. Então, é basicamente isso que é o plano deles para o Brasil. Ou entrar alguém que vai lobo em pele de cordeiro, que vai entrar para impedir a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder, ou então alguém que vai entrar e vai destruir pelo divórcio com as bases, como aconteceu com o Partido Socialista francês. Então, é isso que o Partido dos Trabalhadores tem que entender. Ele participar dessa farsa, ele está contribuindo para a sua própria morte. Mais importante do que o pessoal aí de deputado achando que vai ter que fazer, que isso vai dificultar a sua reeleição. É o contrário. É o contrário. Para todos os outros casos, para todas as outras eleições, ter o forte argumento de que o nosso candidato é um perseguido político e que está registrado, seu nome vai estar na urna, seus vídeos vão estar nas campanhas eleitorais e a candidatura dele vai ser registrada pela presidente do PT, e isso vai fortalecer ainda mais as candidaturas estaduais, as candidaturas para o legislativo. O problema é que esse pessoal está de olho no espólio do Lula também, quer dizer, uma parte, né? Muita gente no PT, como a própria presidente Gleisi Hoffmann, estão fechados com Lula de A a Z. Mas tem muita gente que quer também o pós-Lula, quer pegar o espólio e pegar uma parte do latifúndio, quando o Lula vai estar impedido. Então, querem usar a popularidade do Lula, querem usar como argumento o seu impedimento, mas querem que ele seja impedido sim, para pegar uma partezinha um naco da influência política e da herança, que deixaria uma herança de vivo, Wellington, como falava o Rubens lá do Pacto Corvino, pessoal que negocia herança de vivo, é isso aí. E é por isso que o Duplo Expresso, até o fim, será Lula de A a Z, porque ele entende qual é o papel histórico do Partido dos Trabalhadores nesse momento. E é não só impedir
a consolidação da farsa, deixando de se eleger um presidente que seguirá o golpe, agora legitimado com um simulacro de eleição, mas também se autodestruindo, porque é isso que vai acontecer. Ou colocando alguém lá que vai perseguir, como Lenin Moreno fez com a Revolução Cidadã, ou então alguém divorciado das bases, que vai destruir por dentro, como aconteceu com o Partido Socialista Francês. É isso que eu antevejo, Wellington. Caso o PT, como você falou, capitule, lance o plano B, o PT dizer que eleição sem Lula é fraude, o PT vai ser parte da fraude? Não, o nosso candidato é o Lula de A a Z, e como diz Gleisi Hoffmann, até as últimas consequências. Lembrando, faltam 80 dias para as provas da inocência do presidente Lula e da corrupção dos verdadeiros corruptos no Congresso, no Judiciário, no STF, na Procuradoria-Geral da República, serem destruídas. Os servidores lá do Panamá, que são os completos da Odebrecht, que ninguém tocou, e os americanos não querem que ninguém veja. O STF não quer que ninguém veja, porque lá tem ministro do STF, e tem os amigos dele da política, tem banco, tem dono de império midiático, tem jornalista, vai ser destruído em 80 dias, e da mesma forma as provas da inocência do presidente Lula. E só parlamentares têm o poder de requerer providências imediatas à Procuradora-Geral da República para que impeça. Cabe aos parlamentares explicarem por que não estão provocando, oficiando, requerendo que a Procuradora-Geral da República impeça, suste a migração dos servidores da Odebrecht, da Oracle para a SAP. Quando essa migração for concluída, em junho, as provas estarão destruídas de forma definitiva. Quem está com Lula de A a Z, certamente quer preservar as provas da sua inocência. Então tem que sair do gogó, do pessoal do Pacto Corvino, e mostrar que realmente quer proteger o presidente Lula e quer ele como candidato. Esse é o compromisso do Duplo Expresso. Nós vamos até o fim com o presidente Lula e saudamos que temos ao nosso lado a guerreira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é quem vai registrar, sim, a candidatura do presidente Lula. Romulus, complementando isso que tu apresentaste, o Brasil Wire fez um vídeo de menos de 2 minutos explicando muito detalhadamente o que significa o tal My Web Day. Para quem ainda não entendeu a importância e está relativizando as consequências da destruição dele, é muito interessante pode procurar no Facebook, Brasil Wire, tem um vídeo, 1 minuto e 40, e você entende tudo a respeito disso. O Carlos, é inglês ou português? O vídeo está com áudio em português e tem legendas em inglês. Excelente. O pessoal do Brasil Wire é excelente. Temos algum contato com eles, são um pessoal engajado, eles são americanos, mas são do bem, e nos ajudam a levar para o mundo, como o Carlos falava aí, com uma legendagem em inglês, o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos divulgar, inclusive, na nossa página também. Isso aí, Rômulo, obrigado. O programa está chegando ao final, mas eu queria lembrar que lá no Twitter, nós estamos aí nas últimas horas de uma enquete que eu abri ontem à noite, antes aqui do nosso Duplo Expresso de domingo, com Maria Fatorelli e Rubens, e eu vou ler aqui para você. PT sem Lula é um PDT sem Brizola? Sim, está vencendo com 55%, não tem 27%, e acaba 18%. Uma margem extremamente elevada aí, reprovando qualquer possibilidade de abandono do grande líder político Luiz Inácio Lula da Silva, e pensarem aí em plano B. Isso é uma resposta. Tudo bem, é uma enquete de Twitter e tal, mas olha aí, eu e Rômulos e o Duplo Expresso de modo geral, nós somos hoje alvo de um observatório interessante. Inclusive tem aprimorado bastante nosso trabalho. Então, se nós estamos aqui com esse resultado, significa que é um resultado dentro da base do partido, né? Wellington, você falando aí de enquete de Twitter, o PT é conhecido ele por ter prévias, né? Para um partido realmente é o único democrático no Brasil com relação à candidatura. Esse pessoal do Plano B, eu quero levar a convenção, chamar todos os filiados, a base, não conversa de gabinete, a base para votar se eles querem Lula de A a Z como candidato, ou se querem fazer o Plano B de bola nas costas do Lula, que está lá, largar ele para ser mais um derrubado, um líder deixado de lado, como foi feito com José Dirceu, José Genuíno, ou se eles querem que justamente a campanha seja mais uma frente de defesa do presidente Lula na perseguição que ele sofre.
mais importante do que essa eleiçãozinha de 2018, fajuta e fraudulenta, é o que vai ser feito com Lula, porque Lula é a única chance que nós temos de reverter o que está aí. Nenhum outro vai conseguir. Então, ele é a importância, ele é a chave para a gente reverter o golpe. E eles sabem disso. Então, transformar isso numa eleição normal, 2018, 2014, depois... Não é uma eleição normal. Essa eleição é sobre Lula. Então, eu desafio esse pessoal do plano B. Por enquanto, nós sabemos, Wellington, que a resolução lá, Gleisi Hoffmann falou, é Lula de A a Z, essa é a decisão tomada. Então, se é para reverter, eu quero ver o pessoal levar isso para as bases, eu quero ver as bases aprovarem plano B. Tem sempre aí o PT é um partido democrático, verdadeiramente, que tem prévia. Eu quero ver as bases homologarem essa traição ao presidente Lula de jogá-lo aos leões e usar o sacrifício dele para não só tentar renovar alguns mandatozinhos de parlamentar e, o que é mais grave, consolidar a farsa, porque eleição sem Lula é fraude. Então está na hora do PT não tomar parte em fraude. Tem que desmascarar a fraude. E a forma de desmascarar é deixar o presidente Lula como candidato até as últimas consequências. A gente já falou que juridicamente é possível, mesmo preso, que é injusto. Olha, eu tenho dificuldade, eu vejo muita gente, se o Lula for preso, cada vez que eu falo isso, eu não normalizo essa situação. Cada vez que o Lula é preso, é um absurdo. Não falo, se o Lula for... Não, isso é um absurdo. Isso é uma perseguição política do maior líder que o Brasil já produziu, um dos maiores líderes do mundo da história. Então, eu não vou normalizar isso. Se retirarem à força o Lula do processo eleitoral, a gente vai colocá-lo de volta. E o Rubens já participou pessoalmente de um caso desse, com Jeremias Casimiro, em que ele, com a procuração outorgada da prisão, foi à convenção do partido, a candidatura foi homologada e quem registra a candidatura é o partido. Então será Gleisi Hoffmann quem vai registrar Lula como candidato. A gente tem que levar, essa é a bandeira. Está na hora de peitar as instituições. Isso é um blefe. Eles não terão coragem de anular os votos do Lula, 50%. Então, o pessoal já está com esse argumento, Wellington. Vi aí gente da blogosfera repercutindo o artigo da Folha, falando, mas aqui tem um advogado de direito eleitoral que falou que se os votos do Lula forem considerados nulos, então alguém que tem 23% dos votos, então um novo ilegítimo vai ser eleito. E aí eu vi gente da blogosfera falando, a gente quer um novo ilegítimo? Já temos um, vai querer de novo, é melhor do que legitime, e justamente tem um argumento da legitimidade para continuar aí. É melhor que a gente continue podendo dizer que o governo que vai assumir é ilegítimo, para mais tarde a gente dizer, olha, quem negociou com esse governo sabia que não era um governo de boa-fé, então vai ser tudo anulado quando nós voltarmos ao poder com o referendo revogatório. Encher de legitimidade um novo governo é a gente perder a bandeira do referendo revogatório. Nós não podemos fazer isso. Nós temos, sim, que questionar a legitimidade do novo governo, deixar ele capenga, que é para poder, daqui a, não sei, se não for agora, eu quero muito que seja esse ano o presidente Lula, mas se não for agora, que seja daqui a 4, daqui a 10 anos, a gente ter a capacidade, inclusive jurídica, internacional, de alegar que quem negociou, todo mundo que vem nessa rapinagem aí, agora de céus abertos, de espaço, de base de Alcântara, de pré-sal, de Embraer, falando que todo mundo está agindo de má fé, porque está negociando com um governo ilegítimo, e que a gente pode retomar, inclusive, sem indenização. É esse argumento que eles querem nos retirar. E é esse argumento que o Partido dos Trabalhadores não pode dar a eles, de governo legítimo. Não pode, não tem o direito histórico. Não tem, desculpe. Vocês são a nossa voz institucional. Essa decisão vai muito além do PT. É um caso do Brasil. Vocês são a última voz institucional que pode colocar em xeque esse processo fraudulento que está sendo montado aí. Então, eu vejo como obrigação histórica, se não moral, Wellington, se não moral política e moral ética do indivíduo, e até o fim com o presidente Lula, a quem todo o Brasil, mas em especial o PT e todo mundo que está aí do PT, tanto deve a esse homem. Esse homem está indo mais uma vez para o sacrifício pelo Brasil e agora a gente vai largar ele? Eu não admito isso, eu não consigo admitir. Posso ser impopular, a gente pode ser a última voz alternativa falando sobre isso, Wellington, mas nós vamos com o presidente Lula até o fim. E, presidente Gleisi Hoffmann, a senhora pode contar com a gente até o final. Plano B é bola nas costas, plano B, como disse o Wellington hoje, é bancos. Não, a gente está com plano P, plano de povo, é Lula de A a Z. Isso aí, Rômulo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui especial, sabe para quem, Rômulo?
para o grande Ricardo Silva, lá do Mortadelas e Tubainas, aquele grupo que dá o maior apoio ao Duplo Expresso, sem preconceito, né, discutindo o que importa, a candidatura de Lula e as ferramentas aí de mobilização em defesa de Lula. Então, parabéns ao Ricardo, que está realmente dedicado a isso, e eu quero parabenizá-lo pela opção correta, porque tirar Lula é legitimar o golpe contra Dilma, tirar Lula é dizer que Lula cometeu crime, mesmo sabendo que Lula não cometeu crime, que os crimes são forjados. Tirar Lula é dizer que o povo não tem direito a escolher o candidato, ou seja, a Constituição, no seu primeiro artigo, todo poder emana do povo e por ele deverá ser exercido, ela deixa de cumprir, já na largada, a sua função, já que o povo, segundo todas as pesquisas de opinião pública, já optou por Lula como o seu representante legítimo. Então, tirar Lula é que seria ilegítimo, sem sombra de dúvida. Eu quero também mandar abraço aqui para Patrícia Padilha, Liane Campos, Ivete Ribas, Jailson Santana, José Luiz Almeida, Adalberto Pinho e Paulo André, que acompanham, são os nomes hoje selecionados aí pela produção, para que nós mencionássemos aqui. Mas você que está assistindo, obrigado pela companhia. Olha, se você tem Telegram, eu recomendo mesmo que você faça uma busca lá, Duplo Expresso, e se inscreva no nosso canal. Você receberá antecipadamente todos os conteúdos que produzimos, será avisado sobre o que estamos fazendo e, principalmente, você poderá saber quando nós vamos entrar em lives especiais com antecedência, ou até mesmo quais os convidados confirmados, o que é que nós estamos pretendendo fazer aqui no programa, tá bom? E o Rômulo tem um recado aí sobre e-mails. Fala aí, Rômulo. É verdade. Todo mundo deve ir a duploexpresso.com, onde você poderá se registrar para receber notificação por e-mail de cada vez que nós temos conteúdo novo, seja live, seja artigo, mas tão importante quanto é para quando você estiver online saber, e esse é o método mais efetivo, é você também ir a duploexpresso.com, descer no canto direito inferior da sua tela, você vai ver um sininho vermelho, você clica e você será notificado tanto no seu desktop, laptop, como no celular, cada vez que nós tivermos um conteúdo novo. duploexpresso.com. É isso aí, faltam 80 dias para que as provas de inocência de Lula na transferência de servidores da Odebrecht sejam destruídas. E também 80 dias para que os verdadeiros corruptos fiquem livres, leves e soltos desses crimes que eles praticaram. Essa é a contagem regressiva do Duplo Expresso para mostrar que o nosso objetivo aqui é trabalhar por um Brasil melhor, pela justiça e trabalhar para que a reconstrução do país se dê de uma forma tranquila, através de regras democráticas. Wellington, eu vou começar outra contagem também. Faltam 80 dias para ser destruída de forma definitiva as provas da inocência do presidente Lula, e fazem 13 dias já que nós publicamos prova documental do Sérgio Moro, e ninguém levou isso à Procuradoria-Geral da República. É isso aí, o Rômulo Maia. Nós não vamos esquecer o documento, não. Quem está com essa esperança aí, pode tirar o cavalinho da chuva. Nós vamos até o fim falando do documento, da prova documental do crime do Sérgio Moro, que deve ser, primeiro, se há dúvida sobre o documento, que o parlamentar vá lá ao Ministério da Justiça pedir o original, pedir a cópia guardada em arquivo lá do original que foi mandado da Espanha, que requeira a Procuradora-Geral da República que esclareça a questão, que peça uma CPI da toga com base nesse documento. Nós não vamos esquecer, não vamos facilitar para vocês, não. Então, faltam 80 dias para a destruição dos arquivos do Odebrecht que provam a inocência do Lula, e faz 13 dias que o Duplo Expresso publicou corajosamente o documento que tem crime de Sérgio Moro, que anula um dos julgamentos do presidente Lula, e que, estranhamente, foi colocado no índex por parlamentares que nós supunhamos que apoiavam o presidente Lula. Então, faz 13 dias que nós publicamos o documento, sofremos ataques e nada foi feito por quem diz que quer defender o presidente Lula. Pois é sempre mais fácil atacar o lado mais fraco. Só que eu não sou tão fraco assim como vocês estão pensando, não, nem o Rômulo, tá? Tem uma disposição enorme para encher o saco mesmo. Mosca na sopa, tá? Mosca na sopa. E aí estraga tudo. Bem, um bom dia para você, Rômulo, um bom dia para você, Carlos Krebs, que continuou com a gente durante toda a transmissão. Nós vamos daqui a pouquinho fazer o Drops, e vai ter Twitter ao vivo, vai ter também o VK, o Papo Russo lá no VK. Tudo isso para você que acompanha o Duplo Expresso, uma produção independente, uma produção que visa um Brasil mais forte, um Brasil soberano,
e o Brasil que a gente sonha, tá bom? Com Lula, candidato, porque é essa a escolha do povo, é por ele que nós vamos lutar. Quem falar a você sobre Plano B estará defendendo os banqueiros, nunca esqueça disso. Toda e qualquer outra conversa é mentira. O plano do golpe foi dos bancos, com o suporte de inteligência e bélico também dos Estados Unidos da América, apesar de não ter precisado usar por causa dos vendilhões que se renderam. Mas você está sob ataque, e esse ataque precisa ser repudiado, precisa ser combatido. E o nome disso, muito simples, Lula, 4 letrinhas que podem salvar toda essa situação. É por isso que o Duplo Expresso é Lula de A a Z. E qualquer outro nome que venha do espectro progressista será visto por nós como plano B de banco. Tá bom? Um abraço. Amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos de volta com mais um programa Duplo Expresso, trazendo comentaristas e comentários, obviamente, e trazendo temas do seu interesse para que você possa sair dessa bolha de alienação que tira de você, priva você do que realmente importa e debate picuinhas, questiúnculas, como se fossem os grandes assuntos relevantes do Brasil. Bom dia, uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana, e até amanhã, às 6 da manhã, com mais um programa Duplo Expresso. Até lá.